Ela não conseguia mais dormir. Todas as noites, Margaret acordava às 3 da manhã. Sua lombar doía, os tornozelos estavam inchados, e o medo. O medo era pior do que a dor. O medo de que seu corpo estivesse falhando, de se tornar um fardo para os filhos, de passar os últimos anos em uma cama de hospital, ligada a máquinas, vendo a vida escapar pela janela. Margaret tinha 74 anos e seus rins estavam parando de funcionar. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente. Doença renal em estágio 3. Precisamos prepará-la para a diálise. Naquela noite, ela olhou para o marido e sussurrou: "Eu não quero viver assim." Mas 15 anos depois, Margaret tem 89 anos. Ela faz trilhas em montanhas, brinca com os bisnetos e os rins dela. O médico diz que eles são notavelmente saudáveis para alguém com metade da idade dela. O que aconteceu? Como uma mulher à beira da falência renal conseguiu reverter completamente sua condição sem cirurgia, sem diálise, sem tratamentos caros? A resposta é tão simples que parece impossível, e hoje você vai aprender o segredo dela. Se você está assistindo a isto, talvez já tenha sentido o que Margaret sentiu. Talvez seu médico tenha dito que seus níveis de creatinina estão muito altos. Talvez você esteja cansado o tempo todo. Talvez você veja o inchaço nos seus pés e se pergunte: será que este é o começo do fim? Quero que você saiba de uma coisa: não é tarde demais. Ao final deste vídeo, você saberá a receita exata que Margaret usou para curar seus rins. Você vai entender por que funciona e terá o poder de começar sua própria transformação. Mas primeiro, você precisa entender a história dela, porque isso não é só sobre chá, é sobre esperança. Isso é sobre recusar aceitar o que o mundo diz ser inevitável. Trata-se de retomar o controle da sua vida. Então fique comigo, porque o que você está prestes a ouvir mudará tudo. Margaret foi professora durante 40 anos. Ela amava seus alunos. Ela adorava suas rotinas. Todas as manhãs, ela acordava às 6 da manhã, preparava uma xícara de café forte e preparava as aulas em sua mesa de cozinha. Mas por volta dos 60 anos, algo mudou. Ela começou a se sentir exausta, não apenas cansada depois de um longo dia. Isso era diferente. Era um peso nos ossos, como se seu corpo carregasse um fardo invisível. Ela ignorou isso no começo. "Estou apenas envelhecendo", ela dizia para si mesma. Mas então veio o inchaço. Seus tornozelos pareciam balões. Suas mãos estavam rígidas, e a dor na parte inferior das costas parecia como se alguém pressionasse um ferro quente contra sua coluna. Seu marido a levou ao hospital. Os exames chegaram. Doença renal crônica em estágio 3. O médico explicou devagar, com cuidado, como se falasse com uma criança. Seus rins estão filtrando resíduos com apenas 40% da capacidade. Se isso continuar, você vai precisar de diálise, talvez de um transplante. Margaret ficou sentada em silêncio. Ela pensou na mãe que havia morrido fazendo diálise. Ela se lembrou das máquinas, das agulhas, das horas passadas naquela sala fria enquanto a vida acontecia lá fora. Ela olhou para o marido e disse: "Eu não vou viver assim." Mas que escolha ela tinha? O médico receitou medicamentos, comprimidos para pressão alta, comprimidos para colesterol, comprimidos para proteger o que restava da função renal dela. Ela os tomava todos os dias. Ela seguia todas as orientações, mas nada mudava. Sua energia não voltava, o inchaço não sumia, e a cada 3 meses os exames de sangue mostravam o mesmo declínio lento e constante. Ela sentia como se estivesse em um navio afundando, vendo a água subir, incapaz de impedir. Numa noite, ela sentou-se à mesa da cozinha e chorou. Sua filha a encontrou ali, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e perguntou: "Mãe, o que aconteceu?" Margaret olhou para cima e sussurrou: "Eu não quero viver assim." Aquele momento, aquele instante cru e desesperado, foi o começo de tudo. 2 semanas depois, a filha de Margaret trouxe-lhe um livro. Era antigo, com uma capa de couro gasta e páginas amareladas. O título dizia: "Curando pela Terra, Sabedoria Herbal da Minha Avó." A filha de Margaret disse: "Encontrei isso em um brechó. Pensei em você." Margaret quase riu.
Sabedoria herbal? Querida, eu preciso de remédio de verdade. Mas naquela noite, sozinha em seu quarto, ela abriu o livro. Ela leu sobre uma mulher chamada Helena, uma herbalista que havia vivido nas montanhas do leste europeu. Helena não tinha diploma de medicina, nem laboratório, nem equipamentos sofisticados, mas havia curado centenas de pessoas usando plantas, raízes e chás transmitidos por gerações. Um capítulo fez Margaret parar de repente. O título era O Chá que Salvou Meus Rins. Helena havia escrito sobre sua própria luta contra a doença renal aos 65 anos. Ela descreveu os mesmos sintomas: inchaço, exaustão, dor nas costas, e explicou como havia revertido isso usando um chá simples de 3 ervas. Margaret leu a receita várias e várias vezes. Ela estava cética. Claro que estava. Como um chá poderia fazer o que a medicina moderna não conseguia? Mas então ela pensou na alternativa: diálise, transplantes, um declínio lento e doloroso. O que ela tinha a perder? Na manhã seguinte, Margaret foi a uma pequena loja de ervas na periferia da cidade. O lojista, um senhor idoso de olhos bondosos, ouviu sua história e assentiu lentamente. Você está procurando o chá de rim, ele disse. Minha mãe costumava prepará-lo. Ele reuniu as ervas, mostrou a ela como preparar e disse algo que Margaret nunca esqueceria. Este chá não funciona por causa de magia. Ele funciona porque esquecemos que a terra já nos deu tudo o que precisamos. Margaret foi para casa. Ela preparou sua primeira xícara e esperou. Deixe-me contar exatamente o que Margaret fez. Todas as manhãs, assim que acordava, ela fazia esse chá. Nada de café, nada de suco de laranja, só esse chá. A receita é simples, mas cada ingrediente tem um propósito. As 3 ervas. Folha de urtiga. A urtiga é uma das plantas medicinais mais antigas da terra. Ela funciona como um filtro suave para o seu sangue. Ela ajuda seus rins a removerem resíduos sem forçá-los a trabalhar mais. Cientistas descobriram que a urtiga reduz a inflamação nos tecidos renais e apoia os pequenos filtros dentro dos seus rins, chamados néfrons. Margaret usava 2 colheres de chá de folha de urtiga seca. Raiz de dente de leão. Sim, aquela mesma erva daninha que as pessoas arrancam de seus jardins, mas a raiz de dente de leão é um tônico poderoso para os rins. Ela aumenta a produção de urina, não de forma agressiva, mas suavemente. Isso ajuda a eliminar as toxinas que estão acumuladas no seu organismo há anos. Margaret usou uma colher de chá de raiz de dente de leão torrada. Salsinha. A salsa não é apenas um enfeite, é um diurético natural que limpa o trato urinário. Ajuda a prevenir pedras nos rins e reduz o acúmulo de ácido úrico. Os médicos da Grécia Antiga chamavam-lhe quebra-pedras. Margaret usou uma colher de chá de salsa fresca picada. Como preparar o chá? Margaret fervia 4 xícaras de água. Depois, ela adicionava a urtiga, a raiz de dente de leão e a salsa. Ela deixava ferver por 10 minutos, não muito tempo, senão as ervas perdem a potência. Depois, ela coava e colocava em uma garrafa térmica. Ela tomava uma xícara de manhã em jejum, outra ao meio-dia, uma terceira no final da tarde e a última antes de dormir. Ela fazia isso todos os dias. Sem exceções. Nada de vou começar amanhã. Todos os dias. O que aconteceu na primeira semana? Margaret percebeu algo estranho. Ela estava urinando com mais frequência. A princípio, ela achou isso incômodo, mas depois percebeu que seu corpo finalmente estava liberando as toxinas que vinha retendo. O inchaço começou a diminuir, não de forma dramática, mas o suficiente para que ela pudesse ver os ossos dos tornozelos novamente. Ela sentiu uma centelha de esperança. O que aconteceu após um mês? A dor nas costas havia desaparecido. Margaret acordou certa manhã e percebeu que tinha dormido a noite inteira sem acordar com dor. Ela tinha mais energia. Ela conseguia caminhar até a caixa de correio sem se sentir exausta. Seu marido disse: "Você está diferente, parece mais leve." O que aconteceu após 3 meses?
Margaret voltou ao médico para seu exame de sangue de rotina. O médico olhou para os resultados, olhou para Margaret, olhou para os resultados novamente. Seus níveis de creatinina diminuíram, ele disse lentamente. Sua função renal melhorou em 15%. Ele perguntou o que ela estava fazendo de diferente. Margaret sorriu. Estou tomando chá. O médico não acreditou nela, mas não podia discutir com os números. Por que isso funciona? Seus rins são filtros. Quando eles estão danificados, toxinas se acumulam no seu sangue. Isso gera inflamação, que danifica ainda mais os rins. É um ciclo vicioso, mas essas 3 ervas, urtiga, dente de leão e salsa, quebram esse ciclo. Elas reduzem a inflamação, apoiam a desintoxicação e dão aos seus rins o espaço para se curarem. Seu corpo quer se curar. Você só precisa dar a ele as ferramentas certas. Hoje Margaret tem 89 anos. Ela faz caminhadas de quase 5 quilômetros todo domingo de manhã. Ela planta legumes em seu jardim toda primavera. Ela brinca de esconde-esconde com seus bisnetos.